Bem-vindo ao podcast da Rede. Hoje nós temos um convidado muito especial e a gente está aqui para ouvir testemunhos, hein? De vez em quando saem os testemunhos, mas a gente está aqui para ser encorajado com os testemunhos. Esse é um lugar, um espaço para você ser abençoado, ser encorajado com histórias, com pessoas reais que estão na caminhada. E hoje a gente está com um convidado super especial, pastor Abraão Soares. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar com você e estar com todos aqueles que estiverem assistindo esse podcast. Se alguém chegar no meio do podcast, vai achar que ele é o apresentador, porque a voz dele é de locutor, hein, pastor? Sua voz é de locutor. Ele estava comentando que ele foi o primeiro locutor? Em português da Rádio Transmundial. Olha que legal. Faz a chamadinha que o senhor fazia. Eu não lembro mais. Welcome to... Não era em português, era em português, né? Já era em português. Que legal. Que legal. Eu gostava de imitar os locutores lá de Bonaire, na sede da Rádio Transmundial. This is Transworld Radio, speaking to you from the Caribbean island of Bonaire, the paradise of flamingos. Oh, que legal. A gente já se sentiu lá, hein? Que legal. O pastor Abraão foi diretor nacional da Mocidade para Cristo dos anos de 77 a 81, não é, pastor? Sim. Que legal. E eu pedi para o pastor Abraão vir contar um pouquinho para a gente sobre provisão de Deus, sobre como o Senhor... E, assim, não só dentro do contexto de Mocidade para Cristo, o Senhor teve outros ministérios ao longo do caminho também, pastor de igreja local, né? Como é que o senhor viu a provisão de Deus ao longo dos anos? Eu sei que é uma pergunta tão abrangente, né? Mas Deus vai te trazendo à memória algumas coisas, né? Compartilha com a gente um pouquinho como foi essa trajetória de enxergar o Jeová Jirê na sua jornada ministerial, pastor. Eu vou começar contando uma experiência que eu tive em 1964, quando eu já estava envolvido com a Mocidade para Cristo, mas eu era um voluntário, vamos dizer assim, e a Mocidade para Cristo ajudava no meu sustento, pagar o meu curso de teologia. E eu chegava em São Paulo, vindo de Curitiba, onde eu estudava, indo para Santo André. E só quem conheceu São Paulo daquele tempo, na década de 60, é que vai entender que eu descia na rodoviária, passava pela estrada de ferro Sorocabana, depois pelo DOPS, e ia para a Estação da Luz para pegar o trem para ir para Santo André. E quando eu desci da rodoviária, Deus me falou, ao invés de ir naquela direção, ele me disse, vá na direção contrária. E então eu peguei um ônibus e fui para a sede, o escritório da Mocidade para Cristo, do outro lado, perto do Vale do Anhangabaú, na rua Álvaro de Carvalho, 142. E quando eu chegava, subia as escadas, eu ouvi um dos missionários da Mocidade para Cristo, se não me engano era o Jack Moore, comentando com um outro missionário, e aquele dinheiro que chegou lá para nós aqui dos Estados Unidos, o que faremos com aquele dinheiro, né? Era um dinheiro extra que eles haviam recebido. E eu estava chegando para passar o Natal com a minha mãe de criação, mas eu não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum. E eu ouvi um missionário responder para o outro, vamos dar para o Abraão, ele está começando a trabalhar conosco, vamos dar esse dinheiro para ele. E então eles me deram o dinheiro que me deu oportunidade de fazer um Natal um Natal maravilhoso com a minha mãe de criação, comprei presentes para ela, fizemos ceia de Natal e foi muito bom. Então foi a primeira prova, a primeira indicação de que Deus cuidaria de mim como Ele tem cuidado desde então. Cuidando de todas as minhas necessidades. Que legal, pastor. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar uma experiência minha também. Eu quero falou ouvir. Aí. Quero ouvir. Eu estava grávida da Lúcia, a minha segunda filha, e me apareceu eu estava já em transição da MPC Brasil para a MPC Internacional, e me apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho bem pontual na Visão Mundial por 4 meses. E não é novidade para muitas pessoas que eu amo muito o trabalho da Visão Mundial, eu acho que eles têm processos muito bem estabelecidos, e eu tenho vontade ainda de ter alguma experiência, mesmo que não seja longa, mas coisa para ver do lado de dentro, né? Enfim, a coisa foi acontecendo, a pessoa me ligou, falou, olha, apareceu essa oportunidade, assim, assim, assim. Eu falei, poxa, que legal, né? Me dá umas horas para eu pensar.
e conversei com meu esposo. O Marcos estava no primeiro ano do Surf Camp e eu precisava assumir esse trabalho em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. A Lucy nasceu em abril, né? E quando eu coloquei tudo ali na mesa, eu falei, não dá. Ia entrar um dinheiro bom, porque chegada de uma filha, né? A gente ia receber algo bem, ia trazer uma provisão para a gente ali na chegada dela. E eu, com lágrima nos olhos, literalmente chorando, eu falei, não dá. E o Marcos falando, dá, dá. Eu falei, não dá, eu vou deixar você na mão, eu estou com barrigão, o que a gente vai fazer com a Catarina, né? Você precisa exercer o seu ministério aqui no acampamento, no seu primeiro ano. E eu liguei para o rapaz que havia me oferecido a vaga, e eu falei, olha, não vou poder aceitar, até porque eu sempre soube que o meu primeiro chamado é na Mocidade para Cristo, então eu precisava honrar também. Eu falei, olha, não dá. Ele falou, olha, eu entendo. E ficou tudo certo, né? Passado algum tempo, eu estava acabando de assumir o trabalho na MPC Internacional e o meu chefe falou, faz a sua conta lá. A conta lá significa a gente escrever um texto, enviar a foto, eles abrem uma página nossa, né? E, claro, fica a conta lá. Fiz isso, mas eu não tinha divulgado para ninguém. E passou um tempo, o meu chefe me liga e falou, entrou uma oferta na sua conta. Eu falei, deve ser alguma coisa, 50, 100 dólares, né? Não, era a minha primeira oferta fora, né? E quando eu abri, era exatamente o valor que eu iria receber pela Visão Mundial. E esse recurso veio como uma provisão de Deus na chegada da Lucy. Então, o senhor falando aí, né, de inesperados, eu não sei quem ofertou, até hoje eu não sei, foi anônimo, alguém lá ofertou e para a gente foi uma bênção naquele período, né, de entender Deus está cuidando, Deus está cuidando. Né? Que bênção. Posso acrescentar mais 3 experiências, mas falarei rapidamente. Por favor. A primeira, quando eu estava estudando, foi o primeiro ano no Instituto Bíblico, um Instituto Bíblico Paranaense dos Irmãos Menonitas, que depois se tornou um seminário. Exato. Né? Eu estava no primeiro ano e não tinha dinheiro nenhum, nem para comprar pasta dental. Uau. E eu estava passando, eu fui para a igreja, na escola dominical, e lá na hora da oferta eu tinha uma quantia bem pequena, e Deus falou, dá tudo isso que você tem, coloca lá no ofertório. E eu não hesitei, eu coloquei. Voltando para o Instituto Bíblico, uma senhora imigrante que veio da Rússia, fugida da perseguição lá na Rússia, ela foi para a janela e me chamou, Abraão, e eu fui atendê-la e ela disse, olha, deixaram essa oferta para você. Uau. E eu também não sei quem deixou a oferta com ela para me dar, era exatamente o que eu precisava e mais um pouco que eu precisava. A outra vez foi durante o tempo que eu já estava com a Mocidade para Cristo, em Belo Horizonte, e nós tínhamos um clube bíblico na casa de um casal que quem conhece a história da MPC conhece esse casal, Dr. Milton Campos, Dona Ruth Campos, e a reunião era na casa dela, na casa deles todas as terças-feiras. E eu pensei, eu estava precisando de equivalente seria hoje a R$50. E eu iria pedir esse dinheiro emprestado ao Dr. Milton Campos. Eu estava realmente precisando. Só que eu esqueci de pedir. Aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, não conversei com ninguém. Deus é testemunha disso. Não conversei com ninguém. Quando eu cheguei em casa, que eu abri minha Bíblia, tinha uma nota de 50, equivalente a R$50 Uau. na minha Bíblia, né? Mas eu vou rapidamente contar outra história. Eu fui para a reunião da Mocidade para Cristo Internacional em Birmingham, lá na Inglaterra, e eu estava com uma mala velha. Sabe aquelas malas que quando você passa vergonha no saguão do aeroporto, você está andando e ela cai e abre a mala, tal, aquela mala velha, né? E eu queria, se possível, comprar uma mala lá na Inglaterra. E eu não tinha uma máquina fotográfica, eu gostaria de ter uma máquina fotográfica, eu nunca tinha tido. E então eu cheguei lá nessa reunião, participei, e a reunião terminaria num domingo. E no sábado, a delegação da Coreia iria viajar. Agora, detalhe, eu não conversei com ninguém sobre o desejo de ter uma mala nova e uma máquina fotográfica.
Quando eu estava me despedindo da delegação da Coreia, o Billy Kim, que se tornou um amigo muito querido, Billy Kim era o diretor na época da MPC na Coreia do Sul, ele se despediu de mim no saguão, que eles iam partir lá para o aeroporto, e ele disse, olha, eu vou deixar essa mala com você. Uau. Eu tenho essa mala até hoje. Aí eu peguei a mala, ele saiu correndo, porque o ônibus já estava saindo, ele correu para pegar o ônibus, e eu peguei a mala, quando eu levantei eu vi que tinha alguma coisa dentro. E eu abri a mala e tinha uma máquina fotográfica. Eu gritei, Billy, 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 você esqueceu a tua máquina fotográfica aqui dentro da mala? Ele disse, não, essa máquina é para você também. Que testemunho, hein, pastor? É que o senhor tinha feito um pedido a Deus, não foi? A Deus, é. Nós, no episódio com o Hernandes, nós indicamos um livro que chama O Pedido de Deus. A gente deixou como sugestão de leitura, porque o autor ele faz um triângulo, né? E ele diz que desse lado do triângulo estamos nós, fazendo um pedido a Deus, correto? Então, o senhor fez um pedido da mala e da máquina fotográfica para Deus. E do outro lado, existe alguém, um seguidor de Jesus, que também está fazendo um pedido a Deus sobre como investir o dinheiro dele. Isso também nos coloca dos dois lados, né? Não é porque nós somos missionários que a gente também não vai perguntar como que a gente vai investir, né? Mas tratando exatamente esse recorte aqui, o senhor fez o pedido, Deus ouviu. E provavelmente essa pessoa, o Billy, né, perguntou como ele poderia ser bênção ali durante esse encontro internacional da MPC. Ele ouviu de Deus e respondeu a esse pedido, né? Então, que bênção, pastor. O senhor pediu a pessoa certa, né? Exatamente. E hoje o senhor está como embaixador da MPC e capelão dos Homens de Coragem. Pois é, eu sou um caso raro. Vocês vão de convir comigo que eu sou um caso raro, porque é difícil uma pessoa sair de uma empresa, uma organização, uma missão, e 40 anos depois voltar. Eu não saí. Na verdade, eu não saí porque a MPC não saiu do meu coração. Eu não saí da MPC, continuei convidado, eu participava de um ou outro evento da MPC, mas eu fui trabalhar com outras missões, depois fui pastorear igrejas e saí em termos, né, entre aspas, em 1981. Em 2021, Uau. Eu fui convidado para voltar, recebi um honroso título de embaixador da Mocidade para Cristo. E eu estou aqui, então, alegre. Posso dizer que, em 62 anos de ministério, que eu completo esse ano, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Que bênção. Estou vivendo o melhor tempo do meu ministério. Que legal, então, eu estou aqui como embaixador da Mocidade para Cristo e também como capelão dos Homens de Coragem. Que legal. E o embaixador, ele compartilha, né, a visão, a missão, ele representa, né? E dentro do nosso papel de missionários e de obreiros da Mocidade para Cristo, quando a gente vai levantar um potencial parceiro, o que a gente faz nada mais é do que compartilhar a visão e a missão, né? Uma vez que eu fiz o pedido a Deus, né? E tem outros seguidores de Jesus fazendo o outro pedido do outro lado sobre como investir, a gente consegue encontrar pessoas e há uma convergência aí nessa grande missão de Deus, né, de trabalhar juntos na missão de Deus. Agora, o senhor pode olhar, né, a partir da sua perspectiva já de tantos anos de caminhada, o que o senhor vê que, por exemplo, a minha geração que poderia fazer diferente para compartilhar, para ser autossustentável dentro da missão, sabe, dentro do chamado, porque eu acredito que devem ter muitos maus hábitos que a nova liderança, né, que a nova geração tem praticado e que torna a permanência no ministério, no chamado, insustentável no longo prazo, né? Então, eu gostaria de ouvir o senhor, sabe, o nosso público também, né, os nossos missionários, os nossos obreiros, o que a gente pode fazer para ser mais efetivo dentro da missão, da visão, talvez hábitos que a gente possa mudar, outros que a gente tem que adquirir, né? Qual é a sua perspectiva sobre isso, pastor? Eu tenho aprendido que eu não devo pedir por causa de crises que eu esteja vivendo. A experiência de pessoas no levantamento de sustento para a obra de Deus mostra que pessoas são mais motivadas quando nós contamos
o que Deus está fazendo, o que nós estamos sendo usados por Deus naquilo que Ele nos usa. E ao invés de dizer, por exemplo, se você não me ajudar, eu não vou poder mais continuar. Se você não ajudar, esse programa eu não vou poder realizar. Se você não me ajudar, então é um apelo assim mais dramático, né? O apelo que faz com que as pessoas se movam a querer participar como parceiros nossos, é quando eu digo, olha, nós estamos com esse projeto, e esse projeto nos ajudará a alcançar, por exemplo, tantos jovens, poderá nos ajudar a discipular tantos jovens, poderá nos ajudar a levar tantos jovens para o treinamento lá na MPC. Então, as pessoas são mais movidas quando elas são convidadas a ajudarem a projetos que nós vamos realizar, do que para socorrer algo que, se elas não ajudarem, olha, se você não ajudar, eu creio que não vai dar para a gente fazer isso, tal, assim. Isso não motiva as pessoas. Exato. A pessoa se sentirá como que quase ameaçada. Ele está dizendo, se eu não ajudar, então é melhor a gente dizer, olha, Deus está nos movendo e nós estamos com possibilidade de alcançar 10 mil jovens com esse ministério, tal. Aí as pessoas se mobilizam mais. Excluir esse vocabulário de mendigância, né, pastor? Exatamente. Excluir. Não tem, e a gente sempre fala, né, que quem é que não quer fazer parte de um negócio de sucesso, né? Isso aqui é um negócio de sucesso, não, pastor? As pessoas gostam de andar no lado ensolarado da rua, né? Exato. E não no lado escuro, no lado tenebroso, né? Exato. E é tão lindo o que a gente faz, né? Não por nós, mas por aquilo que o Senhor está nos usando para fazer, né? E por que não apresentar? Não apresentar, né, a visão, a missão, os testemunhos, né, as histórias dos meninos alcançados, os milagres que Deus tem feito. Isso é muito maior do que muitas vezes a própria necessidade em si, né? E a gente sempre fala isso, que às vezes as pessoas querem levantar parceiros quando estão com a corda no pescoço. E a coisa é muito mais complicada nisso. Então, a gente precisa entender que o levantamento de parceria faz parte do ministério, faz parte do chamado, precisa ser desenvolvido ao longo da caminhada, né? Então, o Senhor traz provisão, Deus traz provisão, né? Ele é Jeová Jirê, com certeza, e a gente aprende isso na dependência por Ele, né? Na dependência nele e por Ele, né? Então, e a gente estava comentando aqui também, antes de começar, né, pastor, sobre o episódio onde Elias se encontra com aquela viúva, né? Isso encoraja tanto a gente a pensar fora da caixa, porque muitas vezes a gente acha que o potencial parceiro é aquele que tem dinheiro, né? E muitas vezes não. Deus quer usar todo mundo, né? Quer usar aquele que tem um talento, como quer usar o que tem 3, como quer usar o que tem 5. E muitas vezes a gente vê as pessoas como caixas eletrônicos, né? Conta um pouquinho, né? Acho que é legal a gente contextualizar para as pessoas como foi essa história de Elias, né? Elias foi se encontrar com essa mulher, ele foi bênção para ela e ela foi bênção para ele, né? Fala um pouquinho aí, pastor, sobre a história de Elias, dessa perspectiva da provisão para ele e para ela. Ela é aquela viúva, a viúva de Sarepta, né? Isso. Aquela viúva é um exemplo claro daquilo que você estava dizendo, é uma prova, é uma base bíblica sólida para aquilo que você estava falando, que quando a gente olha para pessoas e a gente não imagina que aquelas pessoas poderão ser parceiros nossos, e que aquela pequena contribuição, pequena humanamente falando, Deus usa aquilo, ele faz milagres com aquilo. Exato. Então foi o que aconteceu no caso desse episódio de Elias com a viúva de Sarepta, né? Ali Elias recebeu tanto, até mais do que a própria viúva de Sarepta, né? Exato. Mas eu gosto também de lembrar
daquela passagem em Eclesiastes, e eu quero recomendar. Você está falando dessa nova geração, está surgindo uma nova geração de líderes brilhantes, e eu louvo a Deus por isso. Amém. Eu louvo a Deus por estar vivendo nesses dias onde Deus está levantando pessoas como você, como o Hernandes e outros, né? Que tem acontecido comigo, tem se cumprido aquela palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Vez por outra, alguém entra em contato comigo e diz: olha, pastor, o senhor há tantos anos atrás, seria 30, 40, 50 anos atrás, sei lá, o senhor foi a primeira pessoa que me discipulou, né? E eu dou graças a Deus, porque pessoas que eu tenho procurado não são muitas, eu ainda estou começando, não são muitas, mas as pessoas que eu tenho procurado são pessoas que, quando eu converso, são pessoas que não hesitam em dizer: eu quero participar, eu quero ser parceiro teu. E elas fazem isso porque um dia eu ministrei a elas. Que legal, que bênção, pastor. E agora o senhor está colhendo isso, né? Que bênção. Eu lancei o pão sobre as águas e não o fiz com nenhuma intenção de receber algo em troca. Mas como eu fiz assim, Deus tem me abençoado, e as pessoas que eu tenho procurado, eu confesso a você que eu não tenho me empenhado muito no levantamento do meu sustento. Mas eu tenho procurado algumas pessoas, como eu disse, que não hesitam em dizer: eu quero contribuir. E eu tenho algumas dessas pessoas que estão fielmente contribuindo, e isso tem sido uma grande bênção para mim. E o senhor foi bênção para eles, né? Acho que isso é muito legal. A gente sempre fala, a gente até usa, a gente trocou esse vocabulário na MPC Brasil alguns anos atrás, né? Tirando o mantenedor e agora usando a palavra parceiro, porque estamos todos cooperando com o trabalho do Senhor aqui, né? Fazendo parte, obedecendo, sendo fiéis ao chamado do Senhor. Tanto quem está participando financeiramente, quanto aquele que está orando, quanto aquele que está contribuindo, né? E é óbvio, eu não tô, nem coloco esse tripé como separados, né? Todos somos chamados para orar, ir e contribuir, né? Mas a gente está falando de forma mais intensa, né? Aqueles que têm um chamado mais intenso da intercessão, outros que têm um chamado mais intenso da generosidade e outros que têm um chamado mais intenso do ID, né? Me corrija se eu estiver errado, viu, pastor? Mas a gente falando sobre isso. Então, dentro do contexto de parceria, como a gente pode ser bênção para as pessoas que estão participando financeiramente? E o Senhor foi bênção na vida dessas pessoas e hoje elas estão sendo bênção na sua vida, né? Também financeiramente. Eu vou voltar à história de Elias e a viúva, lembrando, enquanto o senhor estava falando, eu lembrando disso, né? Talvez se Elias não fosse se encontrar com aquela mulher, ela morreria, né? Olha só, que profundo foi isso. Ele ajudou aquela mulher, ele salvou aquela mulher de certa forma, né? Assim como o senhor fez com outras pessoas também, levando a mensagem do evangelho. Outro dia o senhor foi tomar um café com a gente lá em casa, né? E o senhor chegou com aquela bela história de uma jovem que ouviu o Senhor pregando e ela foi liberta, né? Naquele dia, aceitou Jesus, nunca mais encontrou o senhor e foi encontrar o senhor depois de quantos anos? 47 anos. 47 anos. Num encontro, numa reunião simples, né? Da Mocidade para Cristo, né? Olha só. É verdade. Então, eu tenho sido grandemente abençoado por Deus nessa questão de pessoas. Eu não preciso ficar correndo atrás das pessoas, porque algumas pessoas têm me procurado, sem eu pedir. Olha. Tem me procurado e tem se colocado à disposição para me ajudar, né? E uma coisa que você tem falado aí, você falou de ir, orar e contribuir. Deus tem me dado o privilégio de compartilhar aquilo que eu tenho recebido de Deus através daqueles que você chama de parceiros, e eu aceito essa palavra.
Eu uso essa palavra também, mas eu chamo também de companheiros de jornada. Ah, que bênção. Exatamente. Eu tenho compartilhado com outras pessoas, né, com missionários, aquilo que Deus tem me dado, e Deus tem suprido de uma maneira impressionante. Que legal. E é só eu passar para alguém alguma coisa e Deus imediatamente me dá além do que eu contribuir para outra pessoa. Esse é um testemunho que Olha eu queria que dar. bênção. Na Bíblia, a mensagem, né, que é parafraseada, na verdade, na oração do Pai Nosso, quando ele diz ali o pão nosso de cada dia, eles parafrasearam como dá-nos 3 boas refeições. A gente está comendo mais que 3 boas refeições, né, não, pastor? Deus tem nos dado, né? Glória a Deus por isso. Pastor, muito obrigada pelo tempo aqui. Eu queria saber se o senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem para os nossos obreiros, para as pessoas que estão nessa jornada, né, de levantamento de parceiros. Alguns estão vivendo momentos bons, com uma rede mais consolidada, outros ainda estão patinando, sofrendo algumas dificuldades, às vezes de mentalidade, às vezes de realidade. Se o senhor quiser deixar mais uma palavra com eles, fica à vontade. Eu gostaria de citar, só que eu agora não estou lembrando quem disse essas palavras, talvez você possa me ajudar a lembrar. Alguém disse certa vez que a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais perecerá por falta de recursos. Né? É isso mesmo. E aqui pregando, aqui não, lá no outro acampamento, há muitos anos atrás, no acampamento da Lagoa dos Ingleses, um pastor que veio de São Paulo para ministrar, ele usou a seguinte expressão, quando Deus manda, ele paga a conta e ainda dá o troco para nós. Eu gosto muito de lembrar isso, e eu quero deixar essa palavra para vocês e dizer que vale a pena confiar em Deus. Amém. Quando nós confiamos em Deus, Ele corresponde além da nossa expectativa. Né? Essa é a minha experiência nesses anos todos de ministério. Eu não vivi o meu ministério o tempo todo dependendo de parceiros, de companheiros de jornada, mas Deus sempre supriu, sempre supriu. Eu tenho algumas pessoas que de vez em quando dizem, olha, Deus tocou no meu coração, não são parceiros fixos, né? Mas a pessoa diz, olha, Deus tocou no meu coração, eu quero te mandar uma oferta. Há duas irmãs, eu não vou citar o estado, mas de um estado que é um dos estados mais pobres do Brasil. Duas irmãs tão generosas desse estado, muitas vezes têm, nesses últimos 10, 15 anos, me ligam dizendo, olha, eu coloquei uma oferta na tua conta, assim, 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 né? Então, Deus é maravilhoso. Deus vai suprir, exatamente, segundo as suas riquezas em glória, cada uma das nossas necessidades. Amém, amém. E por último, uma indicação, talvez de algum livro ou de uma passagem bíblica que a gente pode estar meditando para ter a fé fortalecida aí sobre esse assunto, alguma história bíblica também. Se eu quiser deixar alguma recomendação. O ano passado, todos os anos eu tenho uma passagem bíblica que me marca, e naquele ano eu medito o ano todo naquela passagem. O ano passado, eu meditei o ano todo na seguinte passagem. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos obtido os pedidos que lhe temos feito. Então, se você sabe que aquilo é a vontade de Deus, pode pedir. Se você tem certeza que Deus te chamou para o ministério, que Deus te chamou para ser um obreiro da Mocidade para Cristo, ser um missionário, pode pedir a Deus, porque Ele te dará aquilo que você precisar. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lembre bem, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos obtido os pedidos que lhe temos feito. Exatamente. 1 João 5?
14 e 15. 14 e 15. Amém. Pastor, obrigada demais pelo seu tempo e pelas histórias tão encorajadoras, pela sabedoria, pela explanação também aqui desses textos. Deus abençoe. Viu? Eu que agradeço. Que privilégio estar participando. Amém. Que privilégio. Eu que agradeço. Muito obrigado. Amém. Obrigada. Obrigada a vocês também que nos ouviram e nos assistiram, provavelmente até aqui. Um abraço e até a próxima.